A casa de Amityville. Depois de acontecimentos terríveis na casa de Amityville e a prisão de Ronald, filho dos proprietários, a casa foi posta à venda. Sua fama de maldita estava apenas começando. A família Lutz comprou a casa e logo mudou-se. Aquilo que parecia ser um grande passo em família passou a ser o grande pesadelo da família. Logo nos primeiros meses em sua nova morada, os Lutz se viram envolvidos numa história de terror real. A família passa a ter visitas de entes sobrenaturais que assombram suas noites e seus dias, provocando fenômenos inacreditáveis. Logo, o sentimento de ter feito um mau negócio aflorou. Concluíram que não haviam comprado uma casa, mas sim um palco de terror ao extremo. Móveis que se mudavam de lugar, a fornalha acendendo sozinha, cheiros fortes e barulhos assustadores faziam parte do cardápio de horrores. Além disso, aparições de entidades que pareciam crianças tornaram-se constantes. A experiência com entidades demoníacas foi tão forte que a família Lutz abandonou a casa apenas um ano após a mudança. Os experimentos de Mengele. Joseph Mengele, o médico nazista do mal. Um dos personagens mais bizarros do nazismo foi o médico Joseph Mengele. O campo de concentração era o local perfeito para suas pesquisas. O grande número de prisioneiros no campo era uma fonte de matéria-prima infinita. Sua dedicação e falta de escrúpulos produziram a combinação perfeita para uma matança desenfreada. Mengele fazia todo tipo de experimentos com os prisioneiros. Suas pesquisas iam desde a genética até a cura de doenças. Costumava desenvolver e testar armas químicas em suas vítimas para análises. Injetava corante em prisioneiros para observação dos sintomas. Tinha dedicação especial a gêmeos que chegavam ao campo, escolhendo sempre os idênticos para o seu laboratório. Seus experimentos eram variados, mas sempre utilizava um dos gêmeos para aplicar alguma substância ou produzir gangrena nos membros. Quando o doente morria, usava o outro gêmeo que sobrava para fazer suas anotações e comparações. Quando havia um surto de alguma doença no campo de concentração, Mengele exterminava os doentes, realizava a limpeza do galpão e liberava para a chegada de novos prisioneiros. A boneca de Annabelle. Nos anos 70, uma garota americana chamada Donna ganha de sua mãe a boneca. Quando Donna foi para a faculdade, levou a boneca. Não demorou muito para que os acontecimentos sobrenaturais fossem presenciados. Segundo Donna e sua amiga, a boneca se movia de um lugar ao outro durante a noite sozinha. Donna também afirmou que a boneca movia objetos dentro do dormitório. Sua companheira de quarto confirmou a história, acrescentando o sumiço de facas e garfos existentes no local. Uma noite, Donna chegou ao quarto e viu a boneca sentada em sua cama e viu suas mãos de pano sujas de sangue. Logo o caso toma proporção e o casal Lorraine e Ed Warren, famosos caçadores do sobrenatural da época, fosse procurado. Ao conhecer a boneca, o casal convence Donna a se desfazer do brinquedo, pois sentiram nela uma presença maligna. Donna concorda em ceder a boneca aos Warren. Ed Warren conta que durante a viagem de volta para casa com a boneca Annabelle foi um tormento, desde os problemas misteriosos no carro até o quase acidente fatal. Ele conta que foi uma longa e difícil viagem. A boneca fica guardada em uma caixa de madeira com vidro no Museu dos Warren desde então. O incêndio do edifício Joelma.
O incêndio do edifício Joelma em 1974 foi uma das maiores tragédias do Brasil. No acidente, 245 pessoas ficaram feridas e mais de 180 perderam a vida. O edifício Joelma era um dos mais modernos prédios de São Paulo em sua inauguração. Porém, um curto-circuito no sistema de ar-condicionado provocou o incêndio que faria vítimas e personagem da maldição do edifício Joelma. O cenário de horror que se desenhou com o incêndio assusta as pessoas até hoje. Além das pessoas que morreram asfixiadas, há também as que morreram carbonizadas. Inclusive, 13 vítimas que morreram carbonizadas no fosso do elevador e nunca foram identificadas. O cenário aterrorizante ficou mais dramático quando o desespero das pessoas presas no prédio atingiu seu auge. Enquanto as equipes de TV faziam a cobertura do incêndio, as pessoas se jogavam dos andares mais altos para fugir do fogo. Uma fuga do calor e da fumaça num salto desesperado para a morte. O lobisomem de Southend. Bill Ramsey foi criado na cidade de Essex, litoral sul da Inglaterra. Logo em sua infância, foi surpreendido por estranhos acontecimentos. Bill era tomado por um sentimento de raiva e sentia seu corpo ganhar uma força inesperada. Ainda criança, quando tinha os surtos de raiva, chegou a danificar árvores com as mãos e cercas de arames com os dentes. Segundo os relatos do caso, Bill Ramsey, apesar de atormentado com esses acontecimentos, conseguiu crescer e formar uma família, levando uma vida próxima do normal. Durante sua vida adulta, Bill teve que conviver com pesadelos, muda de humor e ataques de raiva cada vez mais inexplicáveis. Segundo os relatos, Ramsey apresentava durante a mudança de comportamento uma força fora do comum. As mãos em forma de garra, além de rosnar e mostrar os dentes como um animal furioso. Os fantasmas de Rosenheim. No fim dos anos 60, na cidade de Rosenheim, no sul da Baviera, na Alemanha, estranhos acontecimentos intrigaram os funcionários do escritório de Sigmund Adams, um próspero advogado. Os relatos davam conta de fenômenos como chiados durante as ligações e um aumento repentino e inexplicável na quantidade de ligações realizadas. A realização dos telefonemas fora negada pelos funcionários. Eles ainda atribuíram os chamados ao mesmo fenômeno que disparava máquinas copiadoras, balançava os lustres e estourava as lâmpadas. Assustado com os acontecimentos, Sigmund Adams chama o parapsicólogo Hans Bender para investigar o fenômeno. Bender estuda em detalhes a história das luminárias, da máquina copiadora, das anomalias elétricas registrada pela companhia estatal e também do arquivo de mais de 100 quilos que se movia sozinho dentro do escritório. O investigador acaba por concluir que os acontecimentos eram fruto de um fenômeno poltergeist e estariam relacionados à funcionária Annemarie Schaubert. Segundo Bender, a infelicidade da moça teria gerado um fenômeno chamado psicocinese, que dá origem às movimentações de objetos, quebras de lustres, explosões de lâmpadas e etc. O famoso poltergeist.